zubeldizado total, né? Agora calma aí, agora eu aprendi com o meu erro. Ele começa 100%, aprendeu com o seu erro. Dá pra sentir o dedo do Zubeldia? Não, esse dedo aí eu esqueci, cara. Esse dedo aí já me complicou bastante. Então não Ao vivo, né, a palavra dedo não existe mais no meu vocabulário, entendeu? E essa gafe, eu lembro que você falou que você leu meu tweet e aí depois... Eu li. Ele postou o tweet brincando, eu li, achei um termo legal, pô, deu pra sentir. Sentiu o dedo do Dorival, mas os falar caras ao ficou vivo. lembrando, mas ele leu meu tweet e eu achou li. que era uma expressão. Não, eu li antes do programa. Ficou na cabeça. Do A dedo culpa assim. também é minha. O Gabriel que é o O dedo culpado. era seu. Que loucura. Não, mas cara, do Zubeldia, até uma informação de bastidor, tá? Eu escutei um áudio de uma pessoa bem importante lá no São Paulo, meio que explicando assim o sucesso já do Zubeldia nesse comando, que é um cara que chegou com muita energia, cara. Um cara que chegou assim, energia no sentido de treinamento, de estar pilhado, de passar um ânimo novo pros caras. E isso eu achei muito importante, né? A gente viu uma imagem antes do jogo ontem, por exemplo, e que vem se repetindo. Pô, quando o jogador sobe pra aquecer, o treinador sobe junto. Sim. E é um cara como o Zubeldia, que não conhecia ainda o futebol brasileiro, a ponto de treinar alguém aqui, algum time aqui no caso, já chega bem dessa forma, é lógico que tem que animar. Eu vejo tem muito São Paulino pés no chão também, com razão, tá? Que vem e fala, pô, pés no chão. Eu fiquei assim um pouco mais depois do Carpini, que também começou muito bem, enfim. Só que, pô, um cara que pega o São Paulo, que foi atual campeão de Copa do Brasil, no momento de crise, que era uma pequena crise de São Paulo, lógico que era. Sim. Numa pequena crise, um cara que nunca tinha treinado um time brasileiro, que chega, ainda não perdeu. São Paulo vem ganhando fora de casa, ganhando em casa, jogos difíceis, jogos fáceis também. São Paulo vem demonstrando o poder de reação. Pô, cara, tem que enaltecer, tem que apoiar o cara e eu tô bem pilhado. Zubeldiado ainda não, cara, mas vamos lá. Ainda não, mas é um cara que assim, mostra uma energia muito forte dentro de campo também. É um cara que sente o jogo junto com o grupo. E você que tá em todos os jogos também tem essa visão muito clara de que o Zubeldia talvez deu uma nova cara pro São Paulo depois do Carpini, né? Então, assim, até dentro do que você conversa dentro do grupo. É um cara que, de fato, você sente, né? Igual você falou, que ele chegou já com uma energia, mas sente que chegou e fez um novo São Paulo, já deu uma nova cara, porque são 6 jogos, 5 vitórias e um empate. É um baita desempenho, né? Não, em todos esses jogos, né, Gabriel? Ele não repetiu escalação em nenhum. Sim. É importante, né? Muito por conta de lesões também, né? Perdeu o Caleri, por exemplo, que é o principal jogador de São Paulo. E ele variou o time em relação à tática também. Ele variou o time em relação à tática também. Puta, eu ia falar outra palavra. Quase. Mas ele teve uma variação. Calma aí. Ele teve uma variação tática também interessante, né, nesses jogos. Vários esquemas, assim. Ontem, por exemplo, o André Silva estava jogando mais de ponta. Que isso foi um negócio muito criticado ontem por muita gente, né? Do André ficar mais de ponta. Só que eu entendi, sabia? Pra mim, até muito. Agora eu vou tomar porrada aqui, você vai ver. Mas muita gente criticou o Juan. O Juan tem uma importância na partida de ontem, cara, que eu percebi do estádio e também eu entendi depois do Zubeldia. Nem sei se ele chegou a falar sobre isso. Mas, cara, o Juan, o primeiro gol do São Paulo, sai de uma pressão do Juan ali em cima. Ele fala e o Juan, sem balão e com balão. Sem balão, com balão. o Juan é um cara que não para quieto. Você pega lá no ataque, ele perdeu os gols. Pra mim não fez um grande jogo ontem. Mas é um cara que não para quieto ali na frente. Ele não deixa a zaga adversária minimamente respirar. Então eu entendi a estratégia dele. O Zubeldia até achei bacana, cara. Ele estudou o Fluminense, sabia que o Fluminense ia lá ter o toque de bola ali atrás com o Fábio, com os zagueiros, e botou o Juan ali pra ficar correndo atrás dos caras. Deu certo no primeiro gol, por exemplo. Ele gera o primeiro gol, né? Ele pressiona o Fábio antes do primeiro gol também, já dá uma cagadinha de leve ali também, né? Dá uma vacilada. E assim, o Juan, cara, eu acho ele importante pro elenco. Eu acho que ele é um cara que vai ajudar a compor. É que assim, tem um momento psicológico do Juan também, Expectativa né? entrega. Porque é aquilo, você vê, aquele lance da bola na mão, que ele puxa um contra-ataque, ele vai cara a cara. Foi feio, né? Foi foda. Assim, é azar, além de tudo. Porque você vê, sabe quando aquela fase que dá tudo errado na tua vida? Tem época que a gente tá assim, Tem. né? Que Como tudo tem. dá errado. E aí você fala, pô, o Juan ele tá nesses momentos, porque a torcida ali pressionando na expectativa e tal, aí ele vai, agora se consagra, né? Como diz o outro lá. Aí ele vai lá, a bola bate na mão dele, aí ele de raiva ainda chuta na trave e tal. Então a crítica vem maior. Se você for ver, eu falei isso pra ele ontem no pós-jogo lá ao vivo, na arquibancada. Se você olhar com isenção, o Juan jogou melhor que o André Silva e que o Luciano ontem. Se for ver. De ataque, sim. Né? O Luciano fez um jogo discreto. Pra mim o Luciano tá fora de posição também, né? Sim, ele também. tá cumprindo ali uma função que muitas vezes não é dele, né? Ele como atacante sempre aparece fazendo gols. Ontem foi um exemplo até... quando ele foi um pouquinho mais pra frente, fez o gol que foi anulado no caso. Pra mim, até nessa janela agora de meio de ano, o São Paulo vai, isso eu já escutei também aqui um pouquinho, mas vai atrás de um 10, por exemplo. Porque agora com o Rami saindo,
que é um cara que pô, tinha uma expectativa alta em relação a ele, mas que não deve ficar agora pro meio do ano. O São Paulo já meio que assumiu, né, que vai buscar um novo clube para ele. Com o Rames saindo, o Zubeldia gosta desse cara, assim, um cara que tem mais o poder de passe ali, uma visão de jogo bacana. Então o Luciano tá tendo que ser sacrificado um pouco para fazer essa função, que não é a dele. Mas eu concordo, cara. Pra mim é que é difícil, porque eu entendo o lado só do torcedor. Eu crio muito uma visão, você cria, né, trabalhando no modo geral com futebol, com comunicação, você cria muito uma visão além do torcedor que você tenta enxergar. Pô, o que esse cara tá fazendo em campo hoje, além de o Juan perder os gols? Mas, pô, o que esse cara agregou ao time, por exemplo? E, cara, eu fui um corneteiro master, era um corneteiro master, assim, de muita gente. Do Sara, por exemplo. Pô, o Sara, a gente lá no portal, muitas vezes, moleque, torcedor, o Sara astronauta, o negócio lá. O Sara tá voando na Championship hoje, na segunda divisão da Inglaterra. Então o Juan é um cara que, até polêmico, muita gente vai discordar, mas é um cara que não custou nada aos cofres do São Paulo, nada. É um ativo do clube, um jovem jogador que se chegar à Europa e quiser comprar ele, vai dar um valor bacana, ok, pro São Paulo. Então pra mim não é pra descartar o cara, como já tiveram jogadores que o São Paulo tinha que descartar. Uns caras, por exemplo, vou dar um exemplo de um cara que tem um fã-clube no Twitter, eu fico louco, eu não entendo, o Lisieiro. O Lisieiro tem gente que até hoje é carente do Lisieiro, assim, no nível que aí ok, cara. E sobre isso que você falou, isso é informação. O São Paulo vai buscar um 10, então. Vai buscar um cara desse Bomba. perfil. Não, Bomba. não é bomba, mas eu escutei que é interessante, que o São Paulo... E quem poderia ser esse cara em mercado? Então, aí é Bueno, difícil. Eu sei que eu penso um nome. Um nome, um Martín. A mim me gusta muito o nome. Lá vem. Não, eu gostaria. Acho Ok. muito difícil mesmo. Mas eu acho que é um cara que chegaria com uma raça, com uma vontade. Eu acho que cairia bem nesse time do São Paulo. Não é o 10, não é o meia, né? É o Di Maria. De Maria seria bom lógico. demais. Gostaria muito. Mas Mas acho que pensando em só 10 armadores, eu sei que o João também era do fã-clube do Cueva, né? Gostava bastante do Cueva. Não, mas passado, sério, irmão. Esquece passado. Isso aí. Eu era fã-clube do Benítez, gostava Não, quem muito. jogou mais, Benítez ou Rames no São Paulo? Benítez, mas de longe, Ah, gente. Benítez, cara. Cara, Que pô, pelo amor triste. de Deus. Que Muito triste. mais.